Mais de 100 milhões em vendas em menos de uma hora. É exatamente esse lançamento do Ruiter Poubel que a gente vai estar analisando hoje, porque eu não consegui reagir às Blacks, tanto do Érico como do Pedro Sobral, não consegui analisar nada, então eu peguei aqui, aproveitando que o Ruiter fez a live de lançamento dele ontem, já para pegar de primeira mão tudo que eu consigo enxergar de forma estratégica, de forma aprofundada e com uma análise mais de copy, para que você esteja antenado com tudo que está acontecendo no digital. Inclusive, estão chamando esse lançamento do Ruiter de o próximo maior golpe da internet brasileira. Será mesmo? O motivo disso, eu acredito que é por conta da tamanha grandeza que isso tomou, da tamanha proporção que isso tomou dentro do digital, principalmente em questão do faturamento, né? Vazou ali uma imagem dizendo que era o faturamento gerado através desse lançamento, que era, se eu não me engano, 116 milhões em menos de uma hora, gerando até um burburinho de que talvez a coroa do Thiago Finch foi deixado e agora quem vai dominar o mercado é o Ruiter Poubel. Então, já tô aproveitando aqui para compartilhar minha tela e analisar junto com você tudo o que eu acredito que aconteceu nesse lançamento, porque realmente ele foi completamente diferente de todos que eu já vi até hoje. Inclusive, estamos aqui no canal dele porque, como eu disse, esse lançamento foi completamente diferente de todos que eu já vim acompanhando e de todos que eu já vim fazendo. Se você não me conhece, inclusive, até esqueci de me apresentar, se você não me conhece, eu me chamo Carlos Naka, sou copywriter e estrategista digital há mais de 5 anos e, sério, de resultados gerados. Se você ver os outros vídeos, você vai perceber que eu já tenho bastante tempo dentro desse mercado de lançamento. E, sinceramente, esse foi um lançamento um pouco diferente. Por quê? Ele não seguiu a estrutura convencional de lançamento. Eu acredito que isso está muito ligado ao jeito do Ruiter agir, do jeito que ele enxerga o mercado. Por quê? Porque ele começou fazendo meio que um tiro de alerta, um manifesto, o que for, com um vídeo que foi postado há 3 semanas atrás, que inclusive é esse aqui, o maior anúncio da minha... Inclusive agora, acabei de abrir aqui o Instagram dele, tá? Continua com uma única postagem, só que nesse caso de vagas abertas, tá? Antes tinha somente o vídeo de tiro de alerta, onde ele falava que ia excluir o Instagram dele e mais nada. O cara tem mais de 22 milhões de seguidores só nesse perfil do Instagram e mais uma cacetada de seguidores inscritos, no caso, no canal do YouTube dele. Ele tem quase 2 milhões de inscritos aqui no canal do YouTube dele. E vamos lá, então, reagindo primeiro ao primeiro vídeo que ele soltou falando sobre esse lançamento. Isso aqui normalmente a gente costuma chamar de anúncio ou conteúdo de tiro de alerta, que é quando você dá start ao projeto, quando você dá start ao lançamento. É o primeiro conteúdo ou anúncio, o vídeo, o que for, que você realmente coloca ao mundo que você vai fazer um lançamento. E aqui no vídeo do Ruiter, ele fez muito parecido com quando ele lançou a Kirvano. Ele trouxe ali um vídeo mais cinematográfico, com um tom mais humorístico, algo que realmente expressa muito mais o jeito que ele age ali, principalmente na criação de conteúdo e tudo mais. Então, assim, vamos analisar aqui rapidão, vou assistir junto com você e trazer o que eu acho de tudo isso, beleza? Eu vou deletar meu Instagram, mas é por um bom motivo. Nesses 5 anos que eu tô na internet, vocês me pedem muito uma coisa. Para tirar esse bigode feio? Também, mas não. Ensinar como ficou rico? Exatamente. Ó, já entendemos meio que a promessa da coisa. Ensinar como ficar rico. Beleza? Ponto importante aqui. Explicar como eu saí de um vendedor de cachorro-quente para fazer mais de 700 milhões de reais na internet. Aqui ele utiliza um gatilho de storytelling que ele traz brevemente a história dele. Então ele fala aqui como que ele saiu de um vendedor de cachorro-quente a 700 e algumas coisas de milhões de reais faturados. Então ele usa esse gatilho de storytelling para contextualizar o assunto e logo em seguida já gera a autoridade dele. Como eu fiz isso sem vender nada aqui? Como eu comecei sem nenhum centavo? Como eu faço pra ter um bigode tão bonito? Ninguém quer saber disso. Muito bom, cara. Muito bom. Quem chamou esse cara? Então, antes de deletar meu Instagram, eu vou fazer uma live única de despedida, onde Eu vou fazer uma live única, onde ele vai trazer todos esses pontos que todo mundo se pergunta há tanto tempo. Como que o Ruiter faz dinheiro? Como que ele tem tantos inscritos, tantos seguidores, sendo que ele começou vendendo cachorro-quente e hoje ele tem um bigode muito bonito e também muito dinheiro. Basicamente, ele linkou ali a promessa de se tornar rico e também essas dúvidas, essas curiosidades do público. não vou só explicar como eu fiquei rico, mas também como você pode... Pelo amor de Deus, você abate esse negócio, você para com esse negocinho e você tira a camisa. Ah, pode esquecer. Todos que estiverem presentes vão ganhar um presentinho surpresa. Não posso falar o que é, mas vale mais do que um iPhone e menos do que um carro.
comenta eu quero, que eu te mando o ingresso. Cara, eu gosto muito desse tipo de ancoragem. Ele fala que é mais caro que um iPhone e menos que um carro. Isso traz o quê? Tangibilidade. A gente chama isso no mundo de copy de tangibilizar aquilo que você fala. Então, em vez de ele simplesmente trazer ali, eu vou te dar um presente, que é algo muito subjetivo e que a pessoa não enxerga valor, ele traz que vale mais do que um iPhone e menos que um carro. Isso torna as coisas muito mais visíveis e palpáveis para quem está assistindo. (11/11). Foi ontem, no caso, né? Você ainda não vendeu nada aqui, né? Ainda não. Isso aqui eu gosto. Isso aqui eu gosto. Pode parecer algo muito besta, tá? O cara ali perguntando, você ainda não vendeu nada não, né? E aí o Twitter responde, ainda não. Por que isso aqui é importante quando você tá fazendo o lançamento? Porque antigamente, né, as pessoas falavam, curso gratuito, 100% online e funcionava. Hoje não funciona mais. As pessoas sabem que você vai fazer um lançamento e no final você vai vender alguma coisa. E é bom você falar que vai entregar um conteúdo de valor e também vender, porque você traz um público mais qualificado. Mais qualificado. Eu sei que parece ser algo besta, mas, por exemplo, o Twitter fez questão de trazer esse meio que pós-créditos do vídeo, deixando muito bem claro que ele vai lançar alguma coisa, até porque por muito tempo as pessoas se questionavam. Como que o Twitter se tornou milionário? Inclusive, o Twitter mesmo falava que ele cria conteúdo sem vender infoproduto. Ele sempre trouxe essa narrativa de ele não vai vender um produto para as pessoas que assistem os conteúdos dele. Então, nesse caso, é muito bom trazer esse contexto de que ele ainda não vendeu, mas já deixa a entender que ele vai vender alguma coisa. Beleza? Esse negócio de usar meu bigode, vocês estão brincando, né? Não, ninguém acha legal. Pô, eu acho da hora, pô. Eu queria ter um bigodão desse. Mas enfim, ó, o que eu acho importante desse vídeo? Lógico, o vídeo super produzido, mas eu quero que vocês tirem o olho do vídeo e olhem para a construção dos conteúdos pós-tiro de alerta. Porque assim, eu achei curioso o fato do Twitter voltar a criar conteúdo pro YouTube, assim, com uma força maior recentemente, sabe? Eu vi que ele voltou a criar conteúdo em vez de trazer ali, por exemplo, aqui, ó. Oruan invadiu a live. Oruan me levou pro show dele. Pablinho voltou pras lives. Tipo, ele trazia muito cortes das lives que ele fazia. Que, assim, não tem nada a ver com marketing digital, não tem nada a ver com renda extra. E do nada ele começou a falar sobre o quê? Ele começou a falar sobre. Aqui, ó, como ganhar dinheiro sendo burro. Ele começou a falar sobre os 5 nãos que me deixaram bilionário. 10 milionários, 10 milhões na garagem em apenas 2 carros. Como ganhar dinheiro sendo preguiçoso. Então, assim, apesar dele não ter rodado anúncio, apesar dele não ter, assim, criado muito conteúdo de antecipação, que a gente chama de pré-captação ou pré-pré-captação, ele já veio meio que conduzindo, canalizando essa audiência que ele tem construído para uma ideia, que era o fazer dinheiro. Então, ele já estava contextualizando alguma coisa há tempos. Isso eu tinha reparado já ali há uns 2 meses, porque eu crio conteúdo aqui no YouTube, então tô sempre de olho no que ele tá fazendo. Tá. Então, assim, ele já veio fazendo isso, mas o que é importante? Aqui, ó, depois do tiro de alerta, ele vem aqui, ó, um dos dias mais importantes da minha vida. Esse aqui, assim, se você quiser assistir, depois você pode assistir. Mas, basicamente, ele fala sobre a questão dele apagar o Instagram dele, de que ele vai sumir. E também aqui tem os bastidores do anúncio mais importante da minha vida. Então, ele já tá contextualizando, ó, mostrando o bastidor, mostrando sobre uma das coisas mais importantes da vida dele. E, logo em seguida, o que vem? Aqui, ó. Oi, eu do futuro. Se você acompanha conteúdos do YouTube, isso aqui com certeza deve te fazer lembrar de um conteúdo específico que é do Mr. Beast, que ele posta um vídeo de trocentos anos atrás, ele molequinho ainda, falando sobre parabéns pro eu do futuro. E o que é importante, o que eu vejo que é importante desse vídeo? Vamos lá, vamos clicar ele aqui pra gente assistir rapidão. Oi, meu nome é Ruiter. Meu sonho era ser comediante, basicamente, e por isso estou tentando ser um empresário. Eu tenho 21 anos. Isso aqui, ó, a gente vai assistir, eu vou pular algumas partes, porque, pô, tem quase 20 minutos, mas isso aqui é muito importante dentro de lançamento, porque, assim, um dos gatilhos, se a gente for parar pra analisar, de copy, que funciona muito bem, é o gatilho da identificação.
E você gera identificação com o público-alvo que está consumindo o seu conteúdo. Por quê? Porque quando você se coloca num patamar muito alto e o seu público-alvo ou a pessoa que você está querendo atingir está num patamar muito baixo, elas enxergam um gap ou uma jornada muito longa ou talvez difícil demais que ela não conseguiria alcançar. Então, quando você traz ali, não sei se você já acompanhou algum lançamento, mas durante CPLs, normalmente na CPL 1 a gente traz storytelling. Para quê? Para contar a sua jornada para o público e mostrar que você também veio do zero, ou que você entende as dores da pessoa, ou que você sabe o que a pessoa tá pensando. Porque quando a pessoa escuta isso de você, assim, não é uma coisa lógica que passa dentro da cabeça, nossa, eu tô entendendo. Não é uma coisa assim que é lógico dentro da cabeça da pessoa, mas inconscientemente a pessoa começa a se conectar mais com você. Porque ela te enxerga como uma pessoa que se iniciou do zero, uma pessoa que tá no mesmo patamar ou estava no mesmo patamar que a pessoa. Isso gera identificação. E uma das formas mais interessantes de você gerar identificação é contando histórias. Já tem vídeo aqui no YouTube eu falando sobre storytelling, mas por que história é tão boa? Porque desde a antiguidade, desde de eras pré-históricas ali, o que as pessoas faziam? Elas contavam histórias. Então, o nosso cérebro ele foi meio que treinado ao longo das evoluções de que contar história é uma ótima forma de se comunicar com as pessoas, de você transmitir o seu legado, de você transmitir certos conhecimentos, de você, enfim, transmitir várias coisas. Ah, mas Carlos, storytelling funciona tanto assim? Eu te pergunto, você recentemente foi ao cinema ou assistiu algum filme? Você dedicou horas do seu dia assistindo algum filme? Se sim, é porque storytelling funciona. Porque basicamente você assistir um filme é você assistir uma história. Então, quando ele traz aqui Oi, eu do futuro, ele gera duas coisas. Ele gera identificação, tá? Que é uma coisa que eu já te falei. E também usa storytelling para gerar conexão com o público-alvo dele. Beleza? Até porque você vai ver que nos outros vídeos o Ruiter traz muitas vezes essa questão de eu iniciei como um vendedor de cachorro-quente e hoje estou milionário. Ou seja, se eu conseguir sem um centavo no meu bolso, sem conhecimento e me tornei milionário, é porque você também consegue. A única diferença entre mim e você é que eu tive acesso a um certo conhecimento e você não teve, tá? É basicamente essa linha de raciocínio que a gente segue aqui ao assistir esse vídeo, beleza? Mas, basicamente, eu era de uma família que tinha bastante dinheiro, comparado com a maior parte da população. Isso aqui é literalmente tudo que sobrou. Não é tudo, porque também tem... Eu não sei se estou com o dedo na câmera. Sendo despejado de mais um apartamento. Que maravilha, que delícia. Eu tô até acostumado. Nem atinge. Furando aqui porque eu tenho tempo. Tá furando. Dei meu rosto. Quebrou o GoPro aqui. Tá engraçado nesse vídeo, cara. Seja um aleijado. Que isso que é foda. Mas... transformar em documentar, acho que eu vou ser o primeiro. Era um teste. Tá indo, parceiro. Foguete não tem que ré. Bacharel em marketing e fez um mestrado, eu acho, ou MBA, não sei, e um curso lá fora também, inglês espanhol fluente, e conseguiu um emprego que ganha 5 mil por mês, tipo. E isso é uma coisa muito boa, uma coisa difícil de conseguir, e ele conseguiu isso só com a quantidade de informação, quantidade de formação que ele tem. O que, bom, não sei se é muito ou se é pouco, mas eu espero conseguir ganhar isso por dia, pelo menos, né? Aqui a gente começa a perceber o início da transição dele, né? Ele tá falando sobre esse conhecimento de marketing, de que talvez ele pode ganhar uma grana ali, e que ali foi o início da jornada rumo ao 1 milhão dele. Sim, eu não vou assistir tudo, porque como deu pra perceber, é um vídeo muito cru, né? Não tem edições, enfim, e aí eu não vou estar passando tudo aqui, depois você pode estar assistindo, porque senão o vídeo aqui vai ficar chato. Mas basicamente é isso, tá? Depois, ponto importante. Sei que eu tô falando muito sobre pontos importantes, mas é porque, no caso, esse lançamento não teve uma sequência de materiais que são convencionais em lançamento. Não teve aquela criação de conteúdo de captação, antecipação, pré-carrinho aberto, enfim, não teve toda aquela estrutura. Muito menos eu não cheguei a ver nenhum anúncio, tá? Não cheguei a ver nenhum anúncio aparecendo pra mim, mas aqui no YouTube você consegue ter todos os materiais. Por quê?
Lembra do vídeo de tiro de alerta que ele fala sobre a dúvida das pessoas? Ele fala assim, cara, muita gente me pergunta como é que eu me tornei milionário, o que que eu faço da minha vida, como que eu faço dinheiro sem vender nada, como que eu crio conteúdo, como que eu tenho uma casa desse jeito, como que eu tenho um carrão assim, enfim. Então, ele traz todo esse conhecimento e junto com isso, respondendo essas dúvidas nesse vídeo. Eu acredito que esse vídeo é mais importante que a live dele. Sendo bem sincero, isso aqui é mais importante que a live dele. Porque esse vídeo é onde ele meio que traz a CPL. Esse vídeo aqui, ó. Porque eu vou te deixar rico. Esse vídeo eu acredito que ele é mais importante. Porque ele traz aqui meio que tudo que ele vai entregar pra pessoa em um vídeo. Então, se você. Depois a gente vai assistir a live dele, mas assim, na live você percebe que ele não usa aquela estrutura convencional de CPL 1, 2, 3, que você começa falando sobre a sua história, depois que você identifica um problema na vida da pessoa, depois na CPL 2 que existe uma solução para isso, que para resolver isso, resolvendo isso, a pessoa consegue resolver todos os problemas da vida dela, e que ela consegue alcançar um novo patamar de vida, e na CPL 3 mostra uma oportunidade. Não, não é isso. Nesse único vídeo, de quase 40 minutos, ele mostra por que eu vou te deixar rico e como você pode se tornar milionário rápido, que inclusive é a promessa. É a promessa do lançamento. Milionário rápido. O manual do milhão. Beleza? Do que nos 30 anos que a gente tem aí de internet. Nunca houve um momento que vai gerar mais milionários. Uma pesquisa da UBS falou que vão ser gerados 1.870 milionários por dia. Aqui, gatilho de prova social, como track record. O que é o track record? Você mostra manchetes, documentos ou artigos que provam o seu argumento. Então, isso aqui, eu sei que parece ser uma simples edição, mas quando a gente fala de copy, isso aqui é uma forma de você gerar valor, ou você gerar credibilidade, ou você gerar autoridade nos seus argumentos. Ele já começa falando sobre o mundo terá 5 milhões de novos milionários até 2029 com o boom das IAs. Isso aqui eu não tenho certeza se é verdade, se é com o boom das IAs, mas eu sei que existe essa manchete falando sobre novos milionários e que existirá uma nova fatia ali de milionários, principalmente quem trabalha com a internet. Dia no mundo graças à inteligência artificial. Eu quero que essas pessoas saiam de mim, filho. Porque eu também quero ganhar pela esquerda que essas pessoas estão ganhando. Quanto tu já fez na internet? O que ele fez então? Primeiros 30 segundos, quase 40, ele traz uma oportunidade. Ele traz uma grande oportunidade, que existirão novos milionários e que você pode ser uma dessas pessoas. É uma narrativa meio clichê, né? Quem fala sobre renda extra normalmente traz essa narrativa. Acredito que o Thiago Finch também trouxe essa narrativa quando ele fez o lançamento dele, mas ele traz essa oportunidade, cativa a atenção da pessoa e logo em seguida, o que acontece? Depoimento. Por que entra um depoimento aqui? Porque toda vez que você faz alguma prova, toda vez que você traz um argumento na cabeça da pessoa que está assistindo, na cabeça da pessoa que está lendo isso que você escreveu, ou desse vídeo, o que for, surge aquela pergunta: será que isso é verdade? Parece bom demais para ser verdade. Lembrando, aqui você está num canal de copy, então vou estar trazendo análise de copy, tudo bem? E é por isso que ele já traz esse depoimento, para você quebrar a primeira objeção. Então, nos primeiros 30 segundos, 40 segundos, isso acontece de forma muito rápida. Oportunidade e logo de cara, na verdade, oportunidade com gatilho de prova social, utilizando o track record do material ali de novos milionários e logo em seguida, quebra a objeção utilizando um depoimento. No total? No total, eu já faturei mais de 1 milhão. Caralho, através brabo. dos seus ensinamentos. Quanto é que tu já fez aí na internet? Ó, esse mês aqui, Ruiter, 69.243. Davi, uma curiosidade. Quanto dinheiro você já fez até hoje na internet? Cara, 25 a 30 milhões de Que reais. isso? Cores da minha vida, quer dizer que eu vou fazer meu primeiro lançamento. Um monte de gente quer saber o porquê eu tô fazendo isso só agora. O que eu vou ensinar? É um curso, é um treinamento, é uma mentoria, é uma consultoria, é uma comunidade, é um acompanhamento. O que eu vou ensinar? Qualquer um vai poder fazer, quanto vai custar, quem tá começando do zero vai conseguir. Eu gostei bastante desse lançamento do Ruiter. Assim, lógico, tem vários pontos que a gente precisa. Inclusive, o motivo das pessoas estarem falando que esse aqui é um grande golpe ou o próximo grande golpe da internet brasileira. Mas assim, uma coisa que eu gostei bastante, que eu até gosto na comunicação do Ruiter, é que ele sabe trabalhar muito bem a curiosidade. Por exemplo, ele não falou o que ele vai ensinar na live dele. Ele deixou meio que subentendido. Milionário rápido, como fazer dinheiro na internet, como que eu fiquei rico. Ele deixou várias pontas soltas ali, mas
por conta dessa curiosidade, por conta dessa vontade das pessoas quererem saber o que que é, o que que vai acontecer, o que acontece como consequência? Muito comparecimento. Lógico, já vou falar sobre a polêmica ali que tá tendo, sobre a visualização que teve na live dele, mas é uma coisa que eu gostei, tá? É uma coisa que eu gostei, achei bastante interessante do que ele veio fazendo ali. O que espera se conseguir, precisa do telefone, precisa do computador, precisa aparecer, pode ser de casa, toma muito tempo. Um monte de gente fez um monte de perguntas. O pessoal da minha equipe falou, não, essas perguntas aí é muito bom, porque todo mundo fica curioso, aí vai vir todo mundo pra live e o meu amor da minha vida, eu não preciso de um monte de curioso. E ao longo desse vídeo vocês vão entender o porquê. Existe um motivo pra eu estar fazendo isso agora. Um dos motivos é porque tá mais fácil do que nunca e diversas outras coisas. Mas eu vou explicar isso tudo, quanto vai custar, como vocês vão fazer, eu vou explicar tudo aqui. Entendeu? Já vou deixar logo tudo explicado, entendeu? Vou ter trabalho, eu não quero que venha um monte de curioso pra lá. Ruita, porque você tá de óculos? Porque o futuro é brilhante, meus amores. O futuro é brilhante, eu estou olhando pra ele. Não tô olhando pra agora, entendeu? Vou tirar o óculos pra vocês olharem aqui nos meus olhos. Tá bonito o cenário? Acho que tá uma maravilha. Ruiter, você vai fazer isso aí? Você realmente vai deletar seu Instagram? Vou deletar meu Instagram. Existe um motivo pra isso tudo, pra tudo isso. Outro ponto importante, viu? Quando ele traz o argumento de vou deletar o meu Instagram, isso gera urgência e escassez. Porque na cabeça da gente, o que surge? Pô, eu nunca mais vou poder acompanhar ele. Ou talvez eu nunca mais vou poder aproveitar essa única oportunidade que ele vai soltar para o mercado, até porque ele nunca fez o lançamento. Esse é o primeiro lançamento e ninguém tá sem entender por que ele fez esse único lançamento, por que ele está fazendo esse único lançamento. Então, quando ele traz o argumento, vou deletar o Instagram, gera o quê? Um sinal de alerta na cabeça da pessoa. Putz, eu preciso entender o que tá acontecendo. Putz, eu preciso participar dessa live porque talvez ele vai oferecer uma coisa que vai mudar a minha vida e pode ser a minha única e a última chance de aproveitar algo assim. Então, assim, só um adendo aqui que é importante pra gente contextualizar aqui. E eu vou revelar agora, pela primeira vez, nesse vídeo. Não sei se eu vou deixar esse vídeo por muito tempo, vou ver como vai ser. E eu posso acabar apagando ele ou restringindo e mandando só para as pessoas que estão dentro dos canais. Beleza? Galera, eu notei que na internet eu só precisava de 3 coisas. Eu precisava criar um produto, eu precisava alcançar as pessoas com esse produto e eu precisava convencer as pessoas a comprarem o produto. Então, quem fez esse império todo, quem tá falando com vocês agora, não é o Ruiter, é o vendedor de cachorro-quente. Vocês olham pra mim como uma pessoa multimilionária e que tem muito sucesso. Isso às vezes pode parecer meio distante, só que eu sou a mesma pessoa que tava lá vendendo cachorro-quente, eu tenho a mesma mente. Eu tenho a mesma mente. O dinheiro já estava na minha mente, só não sabia como sacar. Eu sabia que ia acontecer. Pelos meus vídeos antigos, quem viu meus vídeos antigos lá no canal secreto, ou até no vídeo anterior desse no YouTube, você vai ver que eu sabia que ia acontecer, eu só não sabia como. E é para essas pessoas que eu quero falar agora. Para as pessoas que sabem, eles sentem. Você sente. Quando você sente é porque você já tem no futuro. Você só não sabe como, porque tá no futuro. Você já sabe. Legal, isso aqui é legal. Então ele gerou ali a identificação dele, contou a história dele, falou que, na verdade, quem tá falando na frente das câmeras ali não é o Ruiter, milionário, super bem sucedido, mas sim aquele vendedor de cachorro-quente. Pra quê? Mais uma vez, é aquela questão da identificação, colocar ele no mesmo patamar das pessoas que estão assistindo ele, e aí sim mostrar a oportunidade. Beleza? Eu vou estar pulando um pouquinho aqui. Mais nova do que você. KKKKKKKKK. É o caralho, viado. Vai sossegar não, velho? Porra, tem 60 anos, meu amigo. Caralho. Mas vamos lá. Eu falei, eu não tinha força pra prosseguir. Eu não tinha força. Não tinha força mais. Eu vou ser sincero, não vou falar que eu sou uma máquina. Eu não tinha força. Minhas esperanças estavam se esgotando. Mas eu olhava pra minha mãe, pra minha irmã e pro meu pai, e eu tirava força de onde não tinha. Por isso que a mentalidade é muito importante, mas eu vou mostrar pra vocês aqui também um método. Você tem que criar, como eu disse, um produto. Você tem que atingir pessoas e você tem que convencer as pessoas a comprar. Muito simples. Ó, isso é muito bom, principalmente se você for escrever copy, que é o quê? Tornar a sua comunicação o mais simples possível. E assim, eu sei que criar produto não é uma coisa tão simples, mas quando ele fala, ó, você precisa de um produto, alcançar essas pessoas e vender para essas pessoas, é muito mais simples do que, por exemplo, eu chegar para você e falar, ó, para você vender o seu produto, você precisa fazer um lançamento. Dentro desse lançamento você vai precisar de uma oferta irresistível. Dentro desse lançamento você vai precisar de uma narrativa. Dentro desse lançamento você vai ter que investir em tráfego. Dentro desse lançamento você vai ter que fazer uma pré-captação, captação, antecipação, abertura de carrinho, o período de abertura de carrinho, depois downsell, o tráfego. Não. Aí fica muito complexo. Quando ele simplifica as coisas, é muito mais fácil de entender. Até porque, com certeza, ele sabe com quem que ele tá falando.
Aí ele fala sobre essa questão. A company that is a one-person company that will go on to be worth like more than $1 billion, and more importantly than that, deliver an amazing product and service to the world. And that is like a crazy. Mais uma vez, track record, ele usa um vídeo ali para agregar naquilo que ele tá trazendo, por que é o melhor momento para ganhar dinheiro na internet, por conta do avanço. Falando que se ele quebrasse e quisesse ficar rico de novo em 90 dias, milionário em 90 dias, ele só ia pegar um produto que já tá dando certo e copiar. Um aplicativo, um produto de... Aqui ele já começa a introduzir o tal mecanismo único dele, porque ele já apresentou qual que é o passo a passo para a pessoa se tornar milionária. Então a gente tem a grande promessa, a big idea, que é milionário rápido. E aí ele mostra como que isso é alcançado. Você precisa de um produto, você precisa de audiência, você precisa vender para essa audiência. Beleza. Só que o que tem de diferente nisso, né, comparado às outras pessoas, sendo que todo mundo ensina meio que a mesma coisa. Ele trouxe ali o track record, mostrando um vídeo de um cara renomado, falando que se ele quisesse se tornar milionário em 90 dias, ele faria isso que ele está apresentando, que é, no caso, o mecanismo único. A forma, o diferencial dele para que a pessoa consiga alcançar o resultado prometido. Tá fazendo sentido até aqui? Sim. Bora continuar. digital. Ruth, como eu faço para copiar um produto que já está dando certo? Um aplicativo, um serviço, um infoproduto. Calma que você já está começando a chegar onde eu quero. Fora diversas outras matérias que tem de jovens que criaram um infoproduto usando IA. No que vem depois. Eu tinha uma plataforma de pagamento, a Kirvana, eu vendia a Kirvana. Eu tinha mais 2 empresas que prestavam serviço para empresas internacionais de game. Eu vendia minha participação nas 2 também. Eu fiz dinheiro por 5 anos pegando pessoas e produtos com rostos 100 e vendendo, utilizando essas pessoas. Então eu tenho muita expertise nisso. Depois eu criei empresas e eu vendi essas empresas no início desse ano. O Titio Rui botou um dinheirinho bom no bolso. Ainda tô duro. Mas eu sempre gosto de continuar trabalhando, principalmente nas coisas que eu vejo futuro e que são claras que estão tendo futuro. Então eu investi numa startup, que nessa startup faz exatamente isso que todos esses bilionários americanos, milionários americanos ou jovens que estão ganhando muito dinheiro estão fazendo. Que são empresas que geram sites e produtos, várias empresas gringas que fazem isso, Lovable, Base44, Bolt, um monte. Só que essas empresas, elas não têm inteligência para o mercado brasileiro, então elas nunca pegaram muito bem aqui. Quem é que tem inteligência de dados de um monte de site que vendeu bem, um monte de produtos que vendeu bem, que tinha uma empresa de pagamento, ou com minhas empresas próprias, que já tive 6 milhões de clientes? Então, por que não botar todas essas informações em uma inteligência artificial que cria os sites e os produtos? E foi exatamente o que eu fiz. Eu comprei participação numa startup que cria isso tudo, coloquei essas inteligências para as pessoas poderem criar. E nos últimos meses eu tenho falado para as pessoas utilizarem essa startup. Aqui é interessante, exatamente pelo que eu tinha explicado antes sobre a questão de apresentação do mecanismo único. Ele está fazendo essa transição do nível de consciência, da pessoa que tem a consciência do problema, que ela quer estar em busca de um produto específico ou alguma salvação da vida dela para resolver todos os problemas, e aí ele contextualiza o lançamento dele falando que ele comprou uma participação de uma empresa para que a pessoa consiga fazer exatamente o quê? Aquilo que o cara falou no vídeo que ele apresentou. Aí entra aquela questão, mas por que eu tenho que aprender com você? Entra aquela objeção dentro da cabeça da pessoa. Saiba que é bom você estudar esse vídeo aqui, porque ele te ensina como quebrar a objeção, tá? Mas na cabeça da pessoa surge aquela objeção. Por que eu tenho que confiar em você e não no mano lá que falou que ficaria milionário mais uma vez em 90 dias? Porque ele é o brasileiro com maior conhecimento em dados, porque ele já teve 2 grandes empresas, enfim, não vou falar sobre as empresas em si, né? Porque acaba aqui gerando muito polêmica, mas ele contextualiza isso mostrando que ele é a melhor pessoa para você aprender com ele, porque ele teve a Kirvana, ele teve outras empresas, ele tem muitos dados e as IAs que existem hoje no Brasil não foram criados no Brasil, ou seja, a aderência desse produto no Brasil não é tão boa quanto na gringa. Ou seja, existe uma brecha de mercado. Todo lançamento precisa ser novo. E para ser novo, você precisa identificar uma brecha do mercado. Aqui é numa escala gigantesca, mas ele encontrou essa brecha do mercado e está criando essa narrativa em cima disso. Que é essa nova startup dele, a Um Lazy. monte de gente
Já entrou, já estamos com quase 1 milhão de clientes. Muita gente criando aplicativos, criando infoprodutos, que são produtos de informação. Que elas geram algum tipo de informação online, são produtos digitais, coisas que você acessa. Pode ser um e-book, pode ser um curso, pode ser qualquer coisa, pode ser um site em si que as pessoas usam para pegar alguma informação, um site em que elas buscam sobre receitas, um site que elas buscam sobre como tirar uma nota boa no Enem, um site que elas mandam uma foto delas e mostra qual é o melhor corte de cabelo, o que seja. Tem um monte de gente ganhando dinheiro, criando tudo isso aqui. Já tem. Ruiter, não acredito em você. Vou botar só alguns aqui que ganharam dinheiro Depois começando. vem vários depoimentos. assim, Então, esse é alguém que já quis. Então eu gosto de dar esses exemplos, mas pode ser. Você tira print de tudo, você Aí ele faz demonstração prática, além de prova social, ele faz a prova técnica, que é como isso funciona na prática. Depoimento. Aí ele traz ali o inimigo em comum, que é o mercado mudou com a IA. Esse está dando certo no Uzbequistão, esse está dando certo em Portugal. Vou abrasileirar, vou tirar um sprint aqui, vou jogar aqui na Lazy e tá pronto. Ah, não quero botar a cara? Vou gerar uns vídeos com IA, vou pegar outros vídeos da internet, com autorização. Vou pegar uns vídeos da internet, escrever uma coisa por cima, vou postar, pá. Comprou. Existe toda uma estratégia, faz ali um questionário pra galera, bem tranquilo, bem bonito, bem gostoso. Diversas pessoas na Lazy, centenas, milhares de pessoas já estão fazendo isso. Eu só quero aumentar e fazer mais pessoas fazerem isso. Os que não gastam nada divulgando, porque hoje em dia você pode divulgar isso tudo em redes sociais, no Kawaii, no TikTok. Isso aqui é outro ponto, é outra coisa que eu gosto, que eu via muito o Thiago Finch fazer, que é a ideia do ganha-ganha. Eu não sei se você já chegou a assistir alguma live do Thiago Finch, mas ele sempre fala que a pessoa que está comprando ganha e ele também ganha. Assim, o expert tem que ter muito culhão para fazer isso, porque se você errar o tom que você comunica, esse ganha-ganha, acaba que se tornando uma arrogância, mas aqui o Ruiter usa isso muito bem também, que ele quer expandir pessoas, ele quer expandir essa ideia para que mais milionários surjam no Brasil e que, provavelmente você que está assistindo esse vídeo, se torne uma delas também. No YouTube, no Instagram, no Facebook, você faz vídeos sem. Assim, só um adicional aqui. Por que eu vejo que algumas pessoas específicas, lógico, isso é um gatilho, mas assim, por que algumas pessoas específicas fazem isso? Porque na cabeça da pessoa que está assistindo, quando a gente escreve copy, a gente sempre tem que estar pensando no leitor ou no espectador. Na cabeça da pessoa, ela pensa, pô, isso aí tá bom demais pra ser verdade. Porque hoje, eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu entro em alguma loja de roupa, sério, eu odeio quando chega um atendente já querendo me vender, porque eu entro na loja e já percebo, pô, estão querendo me vender, vão querer me empurrar alguma coisa e eu vou acabar comprando sem eu querer. Então, aqui acontece a mesma coisa. A pessoa já tá aqui, ó, quase 20 minutos. Pô, parece bom demais pra ser verdade. Será que ele não tá me manipulando pra fazer eu comprar um conteúdo meio merda? Por isso que ele traz essa análise do ganha-ganha. Ó, eu tô te entregando isso que é muito bom pra você ter resultado, porque eu também ganho. Ou seja, não tô simplesmente querendo te vender. É um ganha-ganha. Você ganha e eu ganho. Ó que coisa boa. Sabe? Então a pessoa tangibiliza toda essa ideia da venda. Ela torna algo bom. Ela tira o peso da compra e traz uma analogia que faz sentido na cabeça da pessoa, onde a compra se torna algo leve. Sem precisar aparecer. Cara, quantos vídeos de inteligência artificial aparecem aí que a gente não sabe se é verdade ou não? Outro dia eu vi um vídeo de um cavalo, vou até botar na tela pra vocês, filho. Eu não sabia se o vídeo era real ou não. E era inteligência artificial. Ô, cavalo! Vai vindo direto! Meu Deus do céu! Ei! Ó, vai vendo o raciocínio comigo que eu tô sendo 100% sincero. Ou Beleza, depois ele traz... eu vou ensinar isso em massa, filho. Eu falei, pô, mas pra eu focar nessa galera, se eu realmente quiser que elas tenham resultado, eu tenho que deletar meu Instagram, todas as minhas redes sociais e focar neles. E é exatamente o que eu vou fazer. Ruiter, você é louco? Não. Louco seria se eu continuasse no Instagram ali à toa. Aí ele traz o porquê que ele explica o porquê ele vai sumir do Instagram. Isso, assim, indiretamente é uma urgência, é uma escassez, como eu já tinha explicado antes.
Sobre o lançamento, aqui ó. Conversar com esse pessoal, pessoalmente. Eu preciso fazer live com esse pessoal, eles precisam me perguntar onde eles estão as dificuldades e eu preciso responder. Senão, vai ser mais difícil. Você consegue fazer só assistindo um vídeo? Consegue. Mas vão surgir pequenas dúvidas e você tem que perguntar pra mim. Você tem que perguntar pra minha equipe. Mais uma vez, quebrando a objeção do Bray, a pessoa precisa participar da live. Depois ele apresenta a lei. Os concorrentes, a gente vai acessar. Inclusive, gostei bastante do nome, porque, né? Assim, a escrita tá diferente, mas em inglês lazy é preguiça. Ele mostra por dentro, beleza, como é que funciona. Também eu ensino você a divulgar isso daí, porque eu ensinei o pessoal a divulgar usando inteligência artificial, sem aparecer. Ensinei a galera a fazer aparecendo. Basicamente é isso. Ele apresenta e aí a oferta vai ser no lançamento. Vamos lá para o lançamento, então? Vamos para o tão falado lançamento polêmico que está movimentando o Instagram, o TikTok, o YouTube brasileiro. Porque depois das grandes blacks dos gurus, né, que tem ali o do Érico, o Primo Rico, o Ladeira, tinha um quarteto ali contra os Avengers, né? Tinha o Pedro Sobral, Priscila Zilo, Ícaro de Carvalho, Samerade, tinha bastante gente ali. E chegou o Mano Ruyter para balançar ainda mais esse mercado, trazendo a tão polêmica live. Por que essa live foi tão polêmica? Primeiro, porque o Ruyter trouxe dizendo que esse foi o maior lançamento já realizado no mundo em quantidades de audiências simultaneamente ativas. O que isso quer dizer? Que ele bateu o recorde de pessoas ao vivo. Tá? E na hora que eu vi a live acontecendo, se eu não me engano, aparecia que tinha mais de 600 mil pessoas assistindo essa live. E, pô, 600 mil pessoas assistindo live é lead para um caramba. Vamos trazer uma análise básica aqui? Vamos trazer uma análise básica. Normalmente a gente considera uma taxa de comparecimento boa em lançamento de 20%. 20%. Então, se a gente pega a calculadora, deixa eu pegar a calculadora aqui. Vou pegar o que tinha na live ao vivo, que era 600 mil. 600 mil pessoas. A gente divide por 0,2, que é 20%. Ele teria que ter 3 milhões de leads capturados. Pô, é gente para um caramba, tá? É gente pra caramba. Mas vamos considerar que, sim, foi um lançamento que deu certo. Não vou trazer essa questão de polêmica, né? Problemas que teve em API, enfim, que a live tinha muito robô, que a live foi duplicada, que foi uma farsa. Não vou dizer isso, porque assim, eu não sei como é que foi por dentro, eu não quero trazer suposições, sendo que eu não fiz parte da operação, então, assim, tudo que eu estiver trazendo pra você vai ser uma farsa ou talvez um fake news ali, eu não quero propagar informações erradas aqui, tá? Mas se você tá acompanhando, deve saber muito bem das polêmicas que estão acontecendo. Mas, ó, ele aparece na live já em cima da Ferrari dele. Tamo ao vivo. Rapaziada, é o seguinte, por que ter uma Ferrari no estúdio? Porque eu quero. Não sei. Eu sempre quis ter uma Ferrari e eu sempre quis subir numa Ferrari. Tinha uma música que falava de subir no carro. Ai, Jesus, tô velho. Jesus. Ó, é o seguinte. Na mesinha, eu sou igual o velho, tá? Na mesinha aqui pra mim fica igual... Eu trouxe essa mesa lá de casa e a cadeira também. De vez em quando eu vou ficar em pé. Beleza. Minha família inteira é de origem humilde. Aí. Falei? E de lá, graças a Deus, nasci em 1997. Fora isso, essa concessionária, e é verdade, eu trabalhava na Américas Barra, melhor concessionária do mundo. Aqui, ó, storytelling. Internet. Ó o cachorro quente. Até que eu falei, tá bom, eu tenho que então dar um jeito de conseguir essas 3 coisas. Eu já sei vender. Eu fui um vendedor de cachorro quente e eu fui um vendedor de carro. Preciso aprender a atingir pessoas. Eu era um viciado em rede social na época. Então eu comecei a notar o que fazia eu parar em um vídeo Aí ele traz para eu assistir. Ele traz aquele conceito que ele trouxe no vídeo anterior, que a pessoa precisa de 3 coisas para ficar milionário usando a internet, que é ter audiência, na verdade, ter um produto, ter audiência e saber vender. Então ele está contextualizando tudo isso para as pessoas que não assistiram, por exemplo, o vídeo. Era alguma coisa no início, era uma palavra. E a taxa das plataformas em que eu vendia, quando você compra alguma coisa online, tem um que a gente chama de checkout. Faz a mesma coisa que a minha. Beleza? Ele está contextualizando. Não tô aqui para tentar falar que eu sou único. Vídeo. Dentro da Lazy, você consegue ver um produto que está vendendo muito. A gente não... Aí ele já apresenta o produto. Ó, 40 minutos. Para fazer o quê?
contextualizar a história dele, então storytelling, identificação. Depois, ele mostra o tal do, não vou dizer mecanismo único, mas a solução para o problema da pessoa, a revelação de uma solução. E logo em seguida ele apresenta a Lazy para trazer o mecanismo único dele. E também, junto com isso, ele com certeza vai falar sobre as empresas dele para gerar autoridade, para, né, quebrar aquela objeção de por que eu preciso aprender com você. E ele traz o argumento de que ele é a melhor pessoa para ensinar isso. No caso, viu um produto que ajuda as pessoas a pararem de fumar. Viu o produto, tira print do produto, escreve ali na Lazy e ela faz o produto. Ela fez de primeira e não ficou tão legal. A gente mandou mais uma mensagem e o produto ficou top. O produto ficou mostrando como a pessoa pode parar de fumar, as estratégias, o que fazer quando der vontade, quanto dinheiro ela economiza, quantos anos de vida ela alonga. Isso tudo não foi tirado da cabeça. Eu sem entender nada de fumar, porque a inteligência artificial 30 vídeos desses por dia gastando quase nada e sem aparecer. Cara, mas aqui é o puro suco do brasileiro. Da onde que eu tirei essa frase? Eu não sei de quem que foi o vídeo que eu vi, mas o mano tava reagindo à live do Ruiter e ele falou exatamente isso, que era o puro suco do brasileiro. Por quê? Pensa comigo. Ó, a grande ideia do lançamento é milionário rápido, né? Como se tornar rico. Como ficar rico rápido. A promessa é milionário rápido. Como ficar rico. Beleza? Como que você faz isso? Aí ele apresenta o mecanismo único dele, utilizando a IA. Ah, por que a gente vai utilizar a IA? Porque tem aquele track record, tem vários vídeos ali de pessoas renomadas e manchetes falando que em 2029 vão existir mais 5 milhões de novos milionários utilizando o boom das IAs. Aí ele traz a Lazy. Beleza, ponto. E logo em seguida, a gente percebe que o nome do produto é Lazy, que faz o quê? Clonagem de produtos. Ou seja, se a gente coloca tudo isso em caixinhas e organiza tudo isso, o que acontece? O Ruiter está ensinando pessoas comuns, pessoas vendedores de cachorro-quente, a ficarem milionários rápido, utilizando um produto que a pessoa não precisa fazer absolutamente nada, porque ela vai clonar produtos validados. Percebe? Aí que começa a surgir algumas polêmicas, falando que talvez ele esteja vendendo uma né? Não vou falar porque tenho medo do YouTube fazer alguma coisa com o nosso vídeo. Tá? Mas assim, eu não vou ficar trazendo esses pontos, porque assim, a live é do mano, a live é do Ruiter, deixa ele fazer o que ele faz. Assim, apesar de existirem várias coisas ali que são um pouco... A gente fica um pouco em dúvida, polêmicas aqui, não vou trazer coisas que eu não sei, mas já fica aí uma interrogação aqui nesse vídeo de hoje. Aí logo em seguida ele apresenta a Lazy, traz bastante depoimento, falando sobre como as pessoas ficaram milionárias, enfim. Para abrir o chat aqui, eu vi 3 tipos de mensagem. Uma era, o depoimento é IA. Cara, a inteligência artificial tá tão boa que a galera acha até que o depoimento é inteligência artificial, viado. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Assim, outra coisa... O que eu percebo? Ele fez basicamente a mesma coisa que ele fez naquele vídeo na live. Tá? Falaram, não é ao vivo. Mesmo sem saber falar inglês. Criar um vídeo em inglês na Lazy, já vai pro mundo inteiro, daí você não compete mais com 200. De inteligência artificial. Vamos ver o pitch. Eu vou tentar te explicar o que eu tentei fazer. Eu falei, cara, vou fazer um produto pra essa galera, hein? Vou fazer um produto pra essa galera. Só que eu não posso me queimar e o produto tem que dar resultado. Porque meu dinheiro vem da minha inteligência artificial e da minha empresa de pagamento. Se eu lançar alguma coisa que não dá resultado nas pessoas, fudeu. Fudeu. Tudo que eu ganho dinheiro ali vai por água abaixo. E eu notei que eu ganhei mais dinheiro quando fiz a galera ganhar dinheiro, passando minhas dicas. Beleza. Vou fazer um grupo de pessoas, vou ensinar exatamente tudo que eu sei, para eles terem o resultado, talvez não o que eu tive. Vamos lá, não quero mentir aqui para ninguém, não quero que você entre com as expectativas erradas. Mas talvez você, dentro do seu trabalho ainda, você faz ali R$100 extra, R$200 extra por dia. Aí depois, se você começar a ter um resultado bom, aí você pode trocar o trabalho, fazer isso, ou pode ser só uma renda extra. Mas é muita gente fazendo dinheiro com isso na internet. E mesmo assim é pouca gente ao mesmo tempo. Existem 1 bilhão de compras na internet por mês brasileira. Imagina no mundo. E a gente não precisa nem mais falar inglês. Aí eu falei, então vou fazer o produto, tá decidido. Vou fazer meu lançamento. Assim, Aí eu, caralho. é um pitch que, né?
bem no estilo dele, não é aquela... Eu gostei que ele foi bem pé no chão, sabe? Eu vejo que tem alguns experts que fazem o pitch que acaba agressivando um pouco no pitch, que fala assim, cara, isso aqui pode mudar a sua vida. Você tem que aproveitar porque... Até ele fala, né, que vai apagar o Instagram dele. Essa vai ser a única chance. Se você não tem dinheiro, pega cartão emprestado, faz empréstimo. Enfim, se endivida para comprar o meu curso, sabe? Eu não gosto muito dessa narrativa, eu não gosto muito desse tipo de pitch. E, assim, o Ruiter ele foi muito íntegro no que ele trouxe, né? Ele falou, inclusive, pra pessoa não criar expectativas erradas, porque pra ele é bom as pessoas terem resultado e não o contrário. E é por isso que ele vai apagar o Instagram e tudo mais. Então, assim, eu achei bem interessante essa parte que ele trouxe aqui. Ele não criou aquele super pitch montadinho, pensado palavra por palavra, gatilho por gatilho, pra fazer realmente a pessoa comprar. Não, a audiência ele tem para um caramba. Então, assim, não sei quanto que ele investiu em tráfego, não sei quanto que ele investiu em ferramentas e tudo mais. Não sei absolutamente nada do que aconteceu dentro da operação. Mas, assim, pelo que eu tô vendo, em questão de copy, em questão de construção de narrativa, em questão de, assim, lançamento como um todo mesmo, eu vejo que é um lançamento bem interessante para você estudar. É uma coisa inteligente que ele fez, é uma coisa que quebra o padrão do mercado. Ele não fez igual todo mundo, porque acredito que ele tem um nome, um peso de carregar o próprio nome ali dentro do marketing digital, principalmente por conta do número de seguidores que ele tem, do número de pessoas que acompanham ele. Então, assim, uma análise geral, até o momento, eu gostei bastante, tá? Eu gostei bastante do que ele veio fazendo. Eu preciso ensinar tudo que eu sei. Beleza, vai ensinar tudo o que sabe, Resultado, eu vou trazer com prazer para Portugal, e quem não tiver resultado, eu com prazer vou fazer a pessoa ter resultado, porque eu só vou ganhar dinheiro de verdade se ela tiver resultado. Aí eu pensei, né, produção? 380 mil reais? Não dá pra eu cobrar pra galera. Foi aí que a gente Olha a ancoragem. chegou em uma conta. De isso tudo, dos treinamentos de inteligência artificial, do acesso a tudo que eu sei, de tudo, por 12 vezes de R$247. Mas calma, que tem mais coisas que você vai receber. E eu falei, eu não posso vender, eu sempre falei que eu nunca vendi nada. Mas se eu não vender, vai entrar um bando de desocupado, eu não vou conseguir dar atenção para todo mundo, e quem não paga não dá valor. Pode perguntar para sua mãe, você só dá valor para as coisas depois que você paga. Eu falei, então vou fazer o seguinte. Ele gerou uma ancoragem legal. E depois do pitch também, ele explicou o porquê do valor ser caro. Porque eu também achei caro quando eu vi o preço do produto. Eu achei que ele ia jogar ali... Cara, conhecendo o público dele, eu achei que ele ia jogar assim... 1,997. Eu achei. Aí ele trouxe 247, eu falei, pô, pouco acima. Mas ele tem a análise que ele trouxe ali, que é as pessoas só dão um valor naquilo que elas pagam mais caro. Eu gostei bastante, tá? Depois que ele faz o pitch, cara, ele vai falar sobre garantia, ele vai tirar a dúvida das pessoas, vai presentear pessoas que tiveram resultado. Enfim, aí vai finalizar apresentando o QR Code. Aí se você entrar agora, infelizmente eu não consigo ter acesso à página de captura pra gente estar analisando. Ele não trouxe uma página de venda, achei interessante isso também. Ele não trouxe uma página de venda, trouxe checkout direto. Eu acredito que é por conta do tráfego de pessoas, porque deve estar tendo muito acesso, e para página de captura, página de venda crashar é muito fácil. Com essa magnitude de leads, cara, para uma página de captura ou para uma página de venda dar ruim, é assim, batata. Por conta do servidor, por conta de várias questões. Então, assim, normalmente em lançamentos maiores a gente costuma colocar checkout direto por conta disso. Nesse caso, ele também colocou checkout direto. Manual do milhão, você tá a um passo de se tornar milionário. Pô, forte, né? A promessa dele é bem forte. 247 e parcelado em 12 vezes sai R$240. Então, esse foi o lançamento do Ruiter Poubel. Instagram será deletado no dia 18 de 11. Ele gera essa urgência e escassez, porque já fica a entender que vai acabar. Se não comprar agora, não tem outra chance. Então, assim, análise geral. Pô, eu sei que tá gerando muitas polêmicas, principalmente depois de todas as blacks que aconteceu dos gigantes ali, do quarteto e dos vingadores do marketing digital. E agora com o Ruiter balançando tudo. Eu sei que tem questões ali que vazaram a questão do faturamento, que ele gerou 9 dígitos em uma hora, que a live dele tinha pessoas demais para ser realmente uma live de lançamento. Isso coloca para trás, por exemplo, Alex Hormozzi, coloca para trás Thiago Finch, que no caso é o maior lançamento do Brasil. Mas assim, eu não quero trazer esses pontos porque
se eu for falar sobre isso, eu estaria alimentando cada vez mais polêmica. E, como eu falei, eu não tive acesso aos bastidores. Eu não faço parte do time nem nada do tipo. Eu só quis trazer aqui uma análise mais cirúrgica falando sobre copy desse lançamento. Agora eu quero saber de você. Você gostou desse tipo de vídeo? De eu reagindo lançamentos? Eu costumava fazer isso em lives, tá? Mas eu vi que seria bom eu começar a trazer conteúdos como esse, porque isso atinge mais pessoas fora da bolha de copywriting. E também é uma coisa que eu gosto de estar sempre falando, pô, eu gosto de fazer isso, é uma coisa que eu acho interessante, estar aprendendo com os gigantes ali. Eu acredito que isso vai agregar bastante pra você também. E se você gostou, deixa aí nos comentários e me fala aí quem que você quer que analisa. Quer que analisa também os Vingadores e os quartetos ali no marketing digital? As grandes blacks vitalícias? Se você quiser também, deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo, deixe seu like. E agora vai estar aparecendo na sua tela mais 2 vídeos que eu vou estar recomendando pra você. Assiste aquele que mais chama a sua atenção. E se você não tá inscrito, se inscreve no canal, que toda semana a gente tem 2 vídeos por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, muito obrigado e tchau, tchau.